Hoje eu tenho um convite especial para você. Imagine um lugar onde seus projetos ganham vida, onde suas ideias se transformam em realidade com qualidade profissional. Esse lugar é a MTI Studios. Aqui nós somos especialistas em produzir podcasts, gravar vídeos de alta qualidade e realizar transmissões ao vivo que capturam cada detalhe com perfeição. Se você está pensando em dar continuidade ao seu projeto de podcast, seja ele pessoal ou profissional, ou se você deseja gravar vídeos com um toque verdadeiramente profissional, a MTI Studios é o lugar certo para você. E mais, se precisar de edição de vídeos para deixar tudo ainda mais impecável, nós estamos prontos para ajudar. Estamos localizados em Hortolândia e atendemos também as cidades vizinhas. Seja para transmissões ao vivo, criação de podcasts, gravação e edição de vídeos, nós oferecemos tudo o que você precisa. E tem mais. Fechando um pacote mensal ou semestral, você garante um belo desconto. A MTI Studios já é parceira de grandes projetos como Armários Glass, Homens em Equilíbrio, Projeto Vidraceiro, Podcast Subtendido e o Hortocast. Então, traga seu projeto para a MTI Studios, onde estamos prontos para transformar suas ideias em realidade. MTI Studios, onde o sonho acontece. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Aqui, Ricardo Evangelista. Estamos começando hoje o projeto Corredor Metropolitano e hoje eu estou aqui com o meu amigo Val Marques, que vai fazer companhia comigo neste projeto aqui. Maravilha? Seja bem-vindo a esse projeto, meu amigo Val. Obrigado pela iniciativa da empreitada, Ricardo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir o programa, independente do seu horário. E eu achei interessante esse convite para essa segunda empreitada do Estúdio MTA, que é o Corredor Metropolitano, que é o nome que a gente fez uma lista, né? Começamos com o nome e aí fizemos outra listinha até decidir que seria esse o nome, né? A ideia inicial, né, é um canal com suas plataformas e quem quiçá um portal mais para frente, né? E a gente fazer uma espécie de cobertura, de jornalismo, de bate-papo, de resenha sobre as coisas que acontecem na cidade, o cenário da cidade, seja político, econômico, né, comportamental, o que estiver acontecendo de relevante, mas também trazendo assim, assuntos nacionais, globais, né, que acabam atingindo, afetando qualquer cidade, em qualquer lugar, já que estamos globalizados, né? Eu que agradeço aí você ter convidado para essa nova empreitada, toda segunda às 8 horas, né? E que tenha longa vida. É isso aí, isso aí. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui, que é arrumar a câmera central, porque deu uma movimentada ali, certo? Mas isso são coisas que acontecem. Beleza, é o ao vivo, né? Coisas da live, coisas do programa inicial. Aliás, o novo formato, né? Com a mesinha agora, os dois microfones. A gente já vinha fazendo aqui o AutoCast ano passado, foi uma iniciativa também em parceria. E agora acho que nesse ano a gente resolveu ser um pouco mais ousado, né? Arriscar um pouco mais, dobrar a aposta, como se diz, né? É isso aí. Acho que a gente precisa sempre estar procurando novos caminhos, novas formas de se fazer, né? E comunicar também, né? E como eu disse para você, no começo, quando eu chamei você aqui para esse projeto, porque por mais que vamos falar assim, as nossas opiniões, elas não sejam 100% idênticas, né? A gente discorda de algumas coisas, existe o respeito, né? A gente respeita, a gente troca uma ideia legal, há discordância, sim, mas sempre é no sentido, não, vamos procurar ouvir o que o outro está querendo dizer, tentar olhar pelo ponto de vista, pelo ângulo que a pessoa está vendo. Isso é interessante. Essa é uma das razões que eu convidei você para fazer parte desse projeto e é o que eu quero transmitir para as pessoas com esse projeto, que você pode dizer a sua opinião, trocar ideias sem depender de, não, eu vou defender uma bandeira como se fosse um time de futebol, né?
Eu acho que você, para mim, você é uma incógnita em alguns assuntos, já te falei, né? Vamos descobrir ao decorrer do ano os programas, né? Ou pessoalmente também, mas eu acho interessante essa proposta porque ela não fica fechada no pensamento de bolha, né? No pensamento de seita, em que a gente vai ficar aqui só trocando figurinha, né? E aí a gente vai ter uma terceira dimensão, que eu diria que são os convidados também, que vão vir ao decorrer do programa, né? Que aí já é uma visão complementar, né? Que vai se fundir ou que vai se degladiar, né? Mas eu acho Uhum. importante a gente ter essa multiplicidade de visões, né? A respeito, às vezes, do mesmo assunto, né? Eu acho interessante essa proposta. Acho que eu topei por causa disso. Uma coisa é fazer um programa sozinho com um convidado, outra coisa é a gente ter alguém para um host ou outro âncora, alguém que a gente faça que com a diversidade ela esteja presente no programa. Sim, sim. E tocando no assunto de convidados, nós temos alguns convidados que serão fixos, né? Assim, eles sempre vão estar com a gente aqui. São pessoas que detêm o conhecimento de alguns assuntos, então sempre quando houver esses temas que necessita de um pouco mais de aprofundamento, as pessoas vão estar com a gente. E também Seria a aí os comentaristas, né? isso, seria os comentaristas ou os hosts que não são fixos, né? Que se bem, de vez em quando, às vezes eu não vou estar aqui, o Os Val vai colaboradores estar. aí. É isso. Porque eu acho que, como você, diversidade da mesa, né? A gente poder conversar sobre qualquer tipo de assunto, né? E, claro, se tiver alguém que possa explicar algumas coisas para a gente, porque a gente não sabe de tudo, né? Isso seria bastante interessante, como vai acontecer aqui no próximo episódio, né? Exatamente. Algum tipo de especialista, né? Como dizem, né? Do assunto. Isso. E eu Isso. queria aproveitar, fazer um ensejo e já começar aqui te perguntando uma coisa. É. Porque o programa vai ser segunda às 8 horas, 20 horas, e a gente tem toda segunda-feira na cidade uma sessão da Câmara um pouco mais cedo, né? Então, ó, vamos aproveitar esse ensejo, o pessoal está começando a nos conhecer, né? E a gente vai fazer uma certa cobertura, né, do que foi, o que aconteceu na Câmara. Se tiver algum projeto de lei importante, de repente, né, arrastar, no bom sentido, o vereador para cá, né, convidá-lo para comentar esse projeto de lei, ou mesmo quando não puder a gente trazer um especialista, alguém que venha debater com a gente. Porque o objetivo, de repente, a priori que a gente começou a conversar sobre isso, seria tentar traduzir, se é que é possível, com toda a humildade falar isso, né? O que foi debatido numa linguagem que realmente é aquilo que interessa, o que afetaria eu, você, qualquer cidadão da cidade. É isso daí. A ideia mesmo foi se fazer o programa após a sessão da Câmara, aqui, né? Porque por mais que a gente vai abordar os temas relevantes da semana, mais comentados da semana, a nível nacional e mundial também, trazendo uma visão local, nós temos aqui o que acontece realmente na nossa cidade, na Câmara, no Executivo, né? Então, fazer essa análise, acompanhar o que está sendo debatido, o que está sendo proposto na Câmara Municipal, isso é muito interessante. A gente trazer uma linguagem mais popular. E assim, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu não era uma pessoa que ficava assistindo sessões da Câmara, né? É, Sessão da Câmara não é sessão da tarde. isso. E assim, o que eu fiz, a primeira vez que eu tive um contato foi o quê? Através do site. Eu falei, não, vou ver o que estão debatendo lá. Cara, mas é muito complicado. Cara, você lê aqueles negócios e fica, mas o que é isso? Aí depois eu comecei a assistir a sessão da Câmara, também por conta do nosso projeto aqui. Não esqueçam que é no YouTube, né? Tem transmissão ao vivo, TV Câmara, Isso, pouca tem. gente conhece aí. Para quem não conhece, a TV Câmara no YouTube, todas as segunda-feiras, começa às 17h30, se eu não me engano, 17h30, tem a transmissão. E
Gostei, cara. Acho que foi uma experiência boa. Você começa a entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica, né? É, e não fica tão monótono, não. Então, assim, é, facilitou um pouco o nosso trabalho nesse sentido, mas existem alguns termos que eles utilizam lá, alguns protocolos que você fica pensando, mas, cara, eu não estou conseguindo entender, né? E como eu fiquei assim, eu acredito que várias pessoas que assistem também ficam dessa forma, né? Então, por isso que nós vamos trazer especialistas também aqui para poder comentar e explicar como que é o andamento, vamos falar assim, um rito que é feito na Câmara, né, o protocolo, e alguns termos também que são meio complexos, o juridiquês, né? Uhum. Aquela coisa, né? A TV Câmara no YouTube é aquela ideia óbvia, digamos assim, que já que é uma segunda-feira e a maioria dos cidadãos não podem ir até a Câmara, então a Câmara vem até você, se você quiser assistir, né? E a gente vai fazer, tipo assim, um complemento que seria comentar, ver o que é mais relevante em cada sessão, na medida possível com algum convidado, né? E trazer a população, assim, o que, o que dá para exprimir, né, daquela sessão que realmente venha a afetar a cidade de alguma forma, né? Sim, Ou e beneficiar. correto. E a gente conseguir ter um contato mais próximo, vamos falar assim, com os nossos vereadores, né? Exatamente. Porque faz parte do processo você votar, você escolher o seu vereador, o seu prefeito, mas também faz parte acompanhar, né? E se existe um canal onde ele vai mostrar isso para você e voltando no assunto, a opinião, nós temos a nossa opinião, cada um tem a sua opinião, mas a gente tem que falar, a gente tem que expressar, né? É, só que tem que saber também diferenciar o que seria uma opinião de um fato e se uma opinião é verdade. Opinião é verdade, Val? Cara, antes de falar sobre essa questão, eu queria só reforçar um pouco mais a questão da cobertura da Câmara, porque assim, eu acredito que os vereadores tenham, né, a sua lista de WhatsApp, né, dos seus eleitores, da comunidade, para manter informado, né? Temos a TV Câmara. Agora, as pessoas não acompanham muito o mandato mesmo, né? Não só do vereador, como de qualquer parlamentar de nível estadual ou federal. E eu acho que é interessante porque quando você começar a cobrir isso, você começa a dar destaque para os vereadores realmente que estão apresentando, debatendo algo realmente de valor na Câmara, né? Aqueles que vão trabalhar nesses 4 anos em prol, seja do seu eleitorado, da sua comunidade, ou em prol da Hortolândia inteira, até porque vereador é o vereador da cidade, não só do seu bairro, da região onde ele veio, né? Da onde ele ascendeu. Então, só para fechar essa parte da Câmara, eu acho que vai ser um trabalho interessante de se fazer. Eu acho que vai ser um trabalho novo para nós, né? Até como eleitores, como cidadãos também da cidade. Eu espero que isso venha contribuir realmente para a gente ampliar essa visão. E já que a política está tão desgastada, né? Ela de longe já tem os estereótipos. Alguns confirmam e nem sempre, né? Dependendo do mandato do vereador. Então, acho importante, sim, a gente estar cobrindo os trabalhos realmente interessantes que os vereadores estiverem apresentando na Câmara. Bem, essa pergunta que você falou é uma pergunta difícil. Opinião é verdade? É isso? Isso. Cara, bem, vamos fazer um bate-bola então. Eu começaria dizendo que opinião, você falou que cada um tem a sua, né? A gente já sabe. Opinião é que nem banda, né? Que você tá pensando que falar, não, cada um tem a sua, hein? Rolling Stones, Beatles, Engenheiros e Legião e tudo mais. Ou Banda Eva e sei lá. É, eu acho que eu vejo que a opinião hoje, a gente amplificou o debate a partir do momento que a gente tem. A nossa opinião não era ouvida quando a gente tinha só os meios de mídia tradicional, né? A minha Uhum. opinião dificilmente apareceria no Jornal Nacional, Isso. né? Dificilmente apareceria na capa, no editorial da Folha de São Paulo, né? Hoje, com essa disseminação, essa diluição, essa liquidez, né?
da opinião através das redes sociais, das plataformas da internet, eu acredito que ela amplificou as vozes que já estavam dentro do boteco, que já estavam no jantar, no final da noite, no final de semana, no almoço, né? E quem nunca debateu futebol ou política dentro de um recinto entre amigos, na mesa do boteco e tal, acho que eu discordo daquela opinião de que, no sentido de que religião, política e futebol não se discute. Eu acho que são as coisas mais discutidas. Se elas não foram, hoje são, né? E todas estão entrelaçadas, né? Porque a política é no futebol. A FIFA, ela é uma organização política e ela tem eleições para presidente. As confederações de cada país também tem, né? A gente tem a Comebol, que é da América Latina. A gente tem a CBF, tudo tem eleição. E a gente tem os clubes, né? Que tem diretoria, conselho, tudo tem o seu tempo, 2, 4 anos para ser eleita, né? Então ela tá envolvida. A questão da religião ela também tá, né? Porque religião também, querendo ou não, os cargos, o Vaticano agora a gente está sabendo que o Papa, ele tá doente e acho que tem até o nome do filme agora, né? Que fala sobre isso. Então, é uma decisão depois que o conclave, né? É uma decisão política, né? Tem também, digamos, eu respeito também aquela questão que eles fazem as suas orações e tal, mas a gente sabe que também tem política nessa decisão. É uma decisão política. Acho que qualquer decisão, ela é política, né? Se eu fosse escolher entre frango e carne vermelha ou carne vermelha e legumes, é uma decisão política. E a religião também tem essa bancada dentro do Congresso, dentro das assembleias, dentro das câmaras de vereadores, né? Religião, política, então acho que todas se complementam, eu acho que elas sempre tiveram em debate. A questão é que hoje a gente tem, como a gente pode falar, cada um é um canal, cada um é sua própria mídia, cada um é sua própria Globo, a gente amplificou essa opinião para um mar de opiniões, né? Então, eu começaria primeiro falando sobre opinião. Mas agora eu quero ver a sua opinião. Depois eu continuo aqui, que você quer fazer uma relação com a verdade, mas que é um caminho devagar a gente chega lá. Não, bem, você disse muito bem. Antigamente a gente só pegava e trocava ideia entre os amigos, né? No boteco, na escola, faculdades, né? E, entre aspas, não tinha tanta relevância assim, né? Porque ficava em uma bolha de pessoas conhecidas. Quando veio a internet, as redes sociais, isso se amplificou de uma forma incrível, né? Sim, foi muito benéfico, mas também surgiu o ponto que, para mim, é mais preocupante, que é, por mais que eu tenho a minha opinião, eu expresse aquilo que eu pense sobre algo, eu tenho que me basear em cima de fatos, né? Tudo bem você dar a sua opinião sobre algo, por exemplo, que você desconhece, mas sim, por exemplo, você vai ler um texto. Então, o que é que você interpretou desse texto? Ok? Mas se você for mais a fundo nesse texto, a sua opinião pode mudar, não? E esse que é o grande problema. Eu acredito que as redes sociais, elas entregaram muita coisa, mas não a rede social, mas o que é apresentado na rede social é mastigado e as pessoas elas não procuram saber realmente se aquilo é verdade ou não, se os fatos apresentados realmente são fatos ou simplesmente vou dar um exemplo aqui. Você vê um rapaz com o carro batido na rua. E você olha na rua, você vê uma freada, marca de freada, e você vê no carro do rapaz lá bebidas. Beleza. Você chega para uma pessoa e fala, olha, fulano bateu o carro, ele derrapou porque ele estava bêbado. Realmente ele estava bêbado? Você falou que ele estava bêbado, mas você não tem como comprovar, a não ser que seja feita uma análise, vir um perito e algo mais.
E as pessoas elas não vão procurar essa informação, saber realmente se foi ou não. Tudo bem, existe um fato ali. Bateu o carro e existia bebidas no carro. Mas só isso daí comprova que o cara estava bêbado. Não? Então, assim, eu sou totalmente a favor que as pessoas expressem as suas opiniões, mas tenham a capacidade, ou pelo menos, vamos dizer assim, a humildade de ouvir o outro lado e procurar realmente informações para saber se realmente aquilo está certo. Bem, a gente tem a questão que é chamado de pós-verdade, né? Que aquilo que é verdade não importa mais, importa a minha verdade, o meu viés de confirmação, né? Eu lembro que era uma piada, eu transformei numa outra coisa. Tipo, o Flamengo fez 1-0, né? E ele fez 2-0 com um gol contra do Vasco. Então, pro placar, para toda a imprensa que está cobrindo, para os jornalistas que estão lá filmando, pro drone, pro VAR, para a torcida do Flamengo, né? Pro narrador, tá 2-0. Mas para a torcida do Vasco, como foi um gol contra, está 1-1, né? Então, eu acredito que também criou-se depois uma distorção da realidade, nessa questão da pós-verdade, de que é aquilo que eu quero que seja o meu viés de confirmação, né? E exemplos não faltam nos últimos tempos, né? Do que a gente acompanha diuturnamente, e o fato não interessa mais, né? Então, por exemplo, houve-se um descredenciamento, um descrédito da imprensa no geral. E aí eu começo a ver o mundo, por exemplo, quando eu começo a achar que toda a imprensa ela faz parte de uma grande teoria da conspiração, a imprensa é um outro dia. Porque a gente for ver o histórico da imprensa no geral, vamos pegar só o Brasil, né? A gente vai ver que ela sempre teve atrelado ao poder, teve atrelado ao período de ditadura, né? Teve atrelado ao mercado, ela tem os seus interesses também. Agora, quando existe um descrédito do que é notícia, do que foi averiguado, ou que o jornalista investigou, porque jornalismo é caro, né? Esse tipo de coisa de buscar os fatos, correr, ver opiniões, pesquisar, investigar, pegar documentos, né? Entrevistar pessoas e tudo mais. E que fazem parte de uma cadeia de uma notícia, né? E aí quando você descredibiliza os meios de imprensa, os meios de comunicação, por mais que eles sejam hegemônicos e tenham uma visão atrelada aos seus patrocinadores e anunciantes, você pode virar facilmente uma pessoa que vai entrar numa bolha de Telegram, WhatsApp, e só aquilo que vai ser falado ali vai se tornar uma verdade absoluta, né? Mesmo que for uma coisa absurda, né? Eu vou pegar o exemplo dos protestos, né? E aqui eu não estou querendo dizer que... Bem, eu estou querendo dizer o que vocês quiserem achar, né? Polissemia. Eu quero dizer, não importa mais também. Aí eu lembro que teve uma notícia que eu fiquei chocado naquele momento, né? Já era uma sequência, né? Mas quando o pessoal estava em frente aos quartéis, né? Depois da eleição, que não aceitaram o resultado. Eu lembro que teve a deputada agora que foi cassada, vou citar o nome dela, que se chama Carla Zambelli. Carla Zambelli foi uma coisa muito louca, né? Porque na eleição de 2018, ela estava, durante a campanha dela, ela parou numa cidade, não vou lembrar, quem tiver viralizou, tá lá o vídeo, né? Em frente às lojas da Van. Aí ela estava com o assessor dela e falou assim, as lojas da Van são das filhas da Dilma. Olha só que louco. E o nome Havan tem a ver com Havana, que é Cuba, eles são comunistas, né? Aí a gente viu o velho da Havan o tempo inteiro na garupa do ex-presidente, né? Ele é o verdadeiro dono da loja da Havan. De onde ela tirou que foi o filho da Dilma, né? Mas eu vou voltar. Aí, voltando para os acampamentos em frente aos quartéis, foi uma cena muito interessante, porque, assim, ela pegou e espalhou uma fake news, né? Que só eles têm acesso lá, tá? De que o tal presidente, né? Que eles não gostam muito do Supremo, e um outro lá, tinham sido presos, né? E o pessoal tudo lá. Você tem uns vídeos do pessoal comemorando a prisão, né? Aí eu fiquei assim, cara, era só dar uma gogada, né? Só dar uma gogada que você vê que aquela notícia não existia em nenhum veículo de imprensa. Mas já como a imprensa ela é lixo, né? Ela é ignorada, ela faz parte de um grande complô, uma teoria conspiratória, né? Então, mais vale aqui a tiazinha, ou sei lá, a deputada no Telegram, no WhatsApp. E aí foi curioso, porque eu fiquei pensando assim, era um dia de semana, e os dois juízes, né? Do Supremo, que falou que estava preso, estavam lá despachando normalmente, né? Eu fiquei pensando assim, bastava dar uma gugada, né, cara? Mas quando você tá já completamente absorto nessa realidade paralela, nessa questão cognitiva aí, né, nesse delírio cognitivo, olha só que louco, né? A verdade, não importa a verdade mais. Não importa que realmente eles não estão presos. Que eles estão lá despachando, tá tendo uma audiência, né? Um julgamento.
Importa é que eu acredito realmente que eles estão presos, né? Então, assim, eu não estou falando aqui do valor da verdade em si, mas hoje os ruídos de comunicação, eles são tão poderosos quanto as próprias estratégias de comunicação, né? Não sei se eu estou dentro aí do que você estava querendo, estava caminhando do assunto. Não, é isso mesmo. Né? É, essa, as bolhas que foram criadas e que as pessoas adentraram e transformam elas no mundo, né? Elas olham, elas vivem naquela bolha, acreditam que o mundo é aquela bolha, né? E a verdade não é. Eu sempre falo para as pessoas, inclusive o meu sobrinho, esse tempo atrás aí, eu falei com ele assim, Rafinha, é o seguinte, quando você entrar na casa das pessoas, entenda que ela é diferente de você. Elas são diferentes de você. Então você tem que compreender aonde que você está, quais que são as regras do jogo, certo? Para você poder interagir. Porque se você achar que todo mundo é igual a você, que na geladeira, você vai chegar na geladeira da pessoa, você vai abrir, vai encontrar lá o seu chocolate que você gosta, não, não é assim, o mundo não é assim. Então, você tem que saber. E a internet, ela trouxe a questão das bolhas, né? As pessoas vivem nisso daí. Então, como você disse aí da Carla Zambelli, né? Cara, aquilo lá foi... Eu olhei aquilo assim, e cara, como é que vão acreditar num negócio desse? Surreal. Cara, assim, é absurdo, cara. Primeiramente, assim, a, a- falou, e o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, né? Primeira coisa é já pensar nisso daí. E depois, como você disse, ó o Google ali. Tá? Dá um Google e vê. As pessoas, como eu disse, elas estão acostumadas na bolha e tudo mastigado, acabou, mais nada. Não vão pesquisar isso aqui, como você disse, dá trabalho. Se para a imprensa dá um trabalho, você tocar no celular também dá trabalho pra caramba, né? Pode crer. E aí, querendo ou não, a gente vai entrar na questão de fake news, que eu acho que rola tanto da esquerda quanto da direita, né? É que um é mais profissional que o outro, de repente. Eu lembro de um caso muito curioso, que eu perguntei para amigos meus que são professores, e eles falaram que teriam dificuldade de abordar isso. Sei lá, eu começaria uma aula naquela sexta-feira, se eu pudesse, para quebrar o gelo, né? Para quebrar o gelo da monotonia, sei lá, do mais do mesmo. E eu perguntei isso para eles, porque a gente teve no ano passado a questão das enchentes e foi uma enxurrada, na verdade, de fake news, né? E tem uma que me chamou a atenção, porque é uma jornalista de bastidores da Folha, que ela trabalha com jornalismo investigativo e com agência de checagem. Ela passou o dia inteiro para desvendar só uma notícia do monte, né? Que apareceu um monte de caixões, né? E diziam que aquilo era o pessoal na cidade X que tinham morrido porque o governo não mandou exército, não mandou dinheiro, não mandou nada, não mandou nenhuma canoa. E aí foi engraçado porque a primeira coisa que ela tentou, ela aproximou, deu um zoom e viu que a placa do carro que estava lá não era do Brasil, né? Ela foi pesquisando e era da Turquia. Chegou lá, ela foi pesquisando, aprofundando, descobriu que era uma empresa privada da Turquia. Ela conseguiu entrar em contato, não puderam atender na hora, ela mandou e-mail durante o dia, ela foi continuando a investigação dela. Lá para de tarde o pessoal respondeu. Então era uma empresa que, se eu não me engano, de caixões na Turquia, ou é de funerário, não vou lembrar agora exatamente. E aquelas imagens era acho que um furacão, se eu não me engano, do ano retrasado, né? Um ano antes das enchentes no Rio Grande do Sul. E foi engraçado quando ela termina, né? Bem, hoje sextou, né? Sextou pra vocês, porque assim, eu passei, não sei a sexta-feira de vocês, mas a minha eu passei o dia inteiro investigando só isso. Essa imagem dos caixões que eu descobri que era da Turquia, não tinha nada a ver com as enchentes, que era outra coisa, né? Conseguiu falar com a empresa lá em inglês e tudo mais. Ela falou assim, a minha eu passei o dia inteiro fazendo isso. Agora, enquanto eu fiquei investigando essa notícia, imagine quantas produziram, né? Porque é muito fácil pegar montagem, pegar foto, pegar vídeo que nem é daquele evento, né? Daquele fato, e você jogar. Então, voltando lá à questão de opinião e verdade, como é que a gente definiria, se é possível definir? Bem, existem uns fatos, né? A realidade, né? São coisas que são indiscutíveis, às vezes o fato está ali. Agora, as opiniões em cima daquele fato, elas vão variar realmente.
O duro é quando você inventa um sistema de ruído de comunicação em que você não está nem preocupado em debater o fato, porque o fato não te interessa, o fato vai ser prejuízo para você. Você tem que redefinir aquele fato ou negar aquele fato e fazer o seu fato em cima daquele fato. Que vem como é que fala? Alimentar, inflar suas bases, as pessoas que estão ali naquela grande corrente com os mesmos valores, e a sua preocupação é sempre alimentar elas, seja politicamente, moralmente, né? A gente então tem essa guerra que acaba acontecendo de bolhas, né? Assim como também tem uma parte da esquerda que ela também tem sua bolha, né? E ela também gosta de... Vamos pegar hoje, por exemplo, a questão do preço dos alimentos, né? Você pega os esquerdistas mais apaixonados, a torcida do Flamengo, e você vai ver que eles vão ficar falando assim, não, mas o que o cara falou é fake news lá, né? Que não é taxar o Pix, né? Que esse negócio dos alimentos aí e tal, bem... já diria outros, né? Contra fatos argumentos, né? Para mim, assim, as prateleiras dos supermercados não mentem. Eu não preciso nem forçar muita barra, né? Você vê que tem uma parte da esquerda, ou até uma parte dessa imprensa, que ela fica tentando ali encebar e tal, não, que não sei o quê, tudo bem. Tem uma análise da inflação dos Estados Unidos, da taxa de juros, do dólar, dessa especulação, mas também tem a questão nacional, né? De um lado, tentar... Não, mas aí tivemos um crescimento recorde, né? Mas também tivemos isso aqui. Tem pouco desemprego. Foi o ano que mais arrecadou tributos, né? E, por outro lado, você tem aquele que lógico, ele vai fazer demagogia como qualquer oposição faria se a esquerda hoje estivesse não na situação da oposição, né? Ele vai cair matando em cima. Ou então ele vai dar umas torcidinhas só para jogar com a torcida dele também. A gente tem todo esse quadro, né? Hoje em dia. E aí, no meio dessa guerra de narrativas, onde é que está a verdade? Né? Como é que a gente constrói a nossa opinião em cima disso? Sem a famosa tentação de ou ser de um lado ou ser de outro, né? Cegamente seguir ali. E eu acredito que é sendo honesto com a gente mesmo. Porque, cara, se a gente não for honesto com a gente, cara, quem perde é a gente mesmo. Então, assim, eu não posso, vamos colocar aqui, eu não posso falar que o governo é uma porcaria, entendeu? Só porque é o governo que está aí. Só por isso. Quer dizer, eu tenho que olhar, peraí, tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Outro governo tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Agora, o que era bom, o que era ruim para mim, né? Mas você tocou num assunto, cara, que é interessante. Assim, às vezes não, né? A maioria das vezes, quando há essa briga de narrativas, existe a questão também de tirar o foco do fato e jogar outra coisa em cima, para dizer que eu estou certo. Teve aquele vídeo do Nicolas que viralizou, e depois veio o da Erika Hilton. Tardiamente, mas veio. Isso. Só que assim, o do Nicolas veio com aquele... cara, ele estava errado? Ele não estava errado. Mas eu não curto muito a maneira que vamos falar assim, você menospreza, rebaixa muito o outro lado para querer se levantar. Ele não precisava disso, para fazer aqui no vídeo. Porém, pro outro lado, o vídeo da Erika, né? Cara, ela não falou, não sei se você notou isso, mas ela não falou nada sobre a questão do Pix. O foco dela foi outro. Ela começou e mudou o foco para outro assunto. Cara, e aí entra a outra briga que é de quê? De números. O do Nicolas bateu tantos números. Sim. Depois, em seguida, ela foi lá e superou. Para mostrar que eu sou mais do que aqui. Mas peraí, cara, a discussão não é essa de quem é mais. Nós estamos com um problema real. O povo está com um problema real aqui. Né? Esse é um problema do povo. Aí que entra o ponto. Nenhum dos dois mentiram. Concordo. Se você pegar a reação de muita parte da esquerda até hoje, eu vou falar que o vídeo dele tinha fake news. Vamos supor, ele já começa falando no vídeo dizendo que não vai ter taxação de Pix.
né? Então, assim, na verdade, a gente sabe que tem uma equipe por trás que escreveu o roteiro e tudo mais, né? Muito inteligentemente. A maneira que foi feito, a estética que foi feito o Uhum. vídeo, né? É lógico que você é oposição, você vai aproveitar e vai dar umas cutucadas, né? Quando ele fala da questão da Shein, e a gente viu recentemente o Felipe Neto, ele abortou do debate político, né? Ele foi um dos influencers que estava, inclusive, recentemente com a Janja, né? No dia do Fuck you, Elon Musk, naquele evento, com vários chefes de Estado, e ele estava junto ali, né? Tentando ali fazer a parte da rede social. Mas vários influencers abraçaram a questão da, na época da Shein e da Shopee, que não haveria taxação. Inclusive, imagine o cara desse que tem bastante seguidores ou esses influencers que, não, estão falando que vai taxar assim. Não, vão taxar as empresas, não o consumidor. Taxou o consumidor. Porque aquele ministro da comunicação, um governo que tem uma comunicação analógica, que é um problema do governo também do partido, ele não está muito preocupado ainda se, né, vai fazer você comer areia, né? Pelo que você falou, CDT. Então você estava militando para você fazer essa parte de disseminação de notícias, de certa forma, né? E então levaram uma rasteira. Então ele é um deles. Então eu não vi que o vídeo assim, o vídeo foi desonesto até, porque o vídeo ele vai tocar em várias questões, mas do ponto de vista da oposição é demagogia. Isso faz parte Uhum. da política. Eu não sei qual que Sim. é o absurdo nisso, né? Hum. Aí quando ele toca já na questão do alimento, ele fala sobre outras questões atuais, né? Que o governo não entrega, né? Um governo que não tem uma marca, né? Um governo que ainda não se ajeitou, tá disfuncional, assim, de certa forma. Com todos os problemas que ele enfrenta também, né? Congresso adverso, tudo mais. Senado, mercado e tudo mais. O da Érica, eu achei interessante um comentário que você pode fazer, né? Ela não toca no assunto do Pix. Por que será, Hum. né? Também é estratégia, né? Já Hum. que esse foi o assunto que deu dubiedade para poder fazer ataques, né? E Hum. demagogias a partes. Do outro lado, eu não podia dar destaque, também não daria. Se eu fosse roteirista dela, eu falaria para não ficar falando do Pix, não. Não mexe mais no negócio que vai feder, né? E só vejo que assim, a Érica é uma coisa tardia do que o governo tem feito há muito tempo, desde que entrou já, de aproveitar a disposição dessa militância, né? Que não é só igual a Érica, ela milita num congresso, ela não é só alguém da rede social. Uhum. Assim como tem outros, alguns são, né? Que são formadores de opinião mesmo, e outros estão ali, mas também estão na luta política, seja é professor, seja o cara está em outras instâncias presenciais. E eu vi que o governo não aproveitou, ali foi meio tardio. Eu acho que ela nem fez tanto, né, pelo governo, mas como uma reação enquanto deputada para deputado, né? Agora a questão dela não era nem bater o recorde, o dela realmente eu acredito que seja dar um outro viés para a notícia que não foi dela, mas era meio tarde, né? Aí já tinha rodado já, acho que aí foi um pouco tarde, mas foi válido até, né? Agora vamos adotar ela, parece que é ela, mas tem um outro lá, o governo resolveu, né, Hum. convidá-la mais vezes para fazer vídeos, né, antes de sair por aí, Hum. mas eu não tô vendo esse resultado ainda não, porque as últimas falas do Lula aí, onde ele tá participando, você vê que realmente não tem ninguém por trás, ele não tá seguindo o roteiro nenhum, ele rasgou o roteiro, jogou no meio do açaí, botou, misturou com o ovo da Ema lá e tá falando que ele vê na cabeça, né, cara? Tá seguindo o Bolsonaro. Tá parecendo um pouco ele, né? Nesse sentido aí, vou falar, ninguém me controla, né? Com todo respeito ao nosso presidente de 79 anos, com o histórico que ele tem, grande estadista que ele é, né? Nossa. Mas ah, você vê que é uma desconexão total. E sem falar que ele esquece que isso aí gera corte, né? Ah, Cada coisa que sim. você fala gera um corte aí que vai ficar por um bom tempo. Ele não entendeu ainda como funciona, como o mundo está hoje, né? Como que as coisas funcionam. Aposto que o ovo da Ema tá em todos os WhatsApps e Telegrams dos bolsonaristas, né? Tem muito meme por aí rodando que a gente não viu ainda. Ah, sim, com certeza. Tá? Mas, bom, ainda o ponto é opinião. Quem vem primeiro, a Ema ou o ovo? Aí, meu ovo. Moleque, agora praticamente está perguntando aqui, verdade, opinião, você está me complicando aqui. Mas vamos lá, continua. Não, é, vamos lá, a gente fala verdade e opinião. O meu ponto de vista opinião é a verdade do indivíduo. Aquilo que ele enxerga de determinada situação, que ele consegue colher os dados ali e colocar ali a sua verdade. Então você está querendo dizer que a verdade é relativa. A verdade é relativa, certo? Eu posso. Eu estava falando com um cliente esse tempo atrás dele.
gente tava conversando. É sobre política, realmente. Que novidade. É, aí eu falei pra ele, como é que começou aquele debate meio... Eu peguei uma caixa, ele tinha uma caixa lá. Peguei a caixa e falei pra cima e falei, ó, o que você vê nessa caixa aqui? Aí ele falou, eu vejo aí, tá vermelho e azul. Eu falei, aqui eu vejo o amarelo. Aí quem está errado? Ah, assim, virei o lado da caixa, lá tá amarelo e botaram vermelho e azul. Então, assim, às vezes eu não estou errado e nem você está errado. Se bem estamos olhando por ângulos diferentes ou temos informações diferentes que elas podem ou não se complementar. Mas daí que entra o ponto. Você está em busca das informações. Você pode iniciar, e eu acredito nisso, você pode iniciar qualquer tipo de conversa, que é normal, opinando sobre qualquer tipo de assunto, mas você só vai ganhar força, o argumento que você vai utilizar, a opinião só vai ganhar força realmente se você tiver fatos que comprovem aquilo, que ajudem a fortalecer aquilo ali, né? É, e a outra questão é, agora vem um pouquinho de achismo, hein, galera? Um pouquinho de achismo, que é o que? É, existe a questão de você olhar um fato e fazer o cálculo das consequências que aquilo pode causar. É verdade? Pode acontecer? Pode acontecer, mas se pode, talvez não possa. Né? Então não pode ser considerado uma mentira, por exemplo. Né? Agora, a partir da hora que você começa a cortar voltas, como para mim foi o vídeo da Érica, né? Daí, cara, você simplesmente está falando nada com nada. Tá? Então, assim, opinião, ela é verdade pro indivíduo, só que ela só vai se fortalecer como verdade para os demais a partir da hora que você tiver o poder de convencer eles, e esse poder só vai vir a partir da hora que você reunir fatos, provas para mostrar que aquilo é real. Mas isso não impede de futuramente ser contestado. Eu me preocuparia, lógico que a política é diferente, né? Mas eu acho que você, em vez de tentar desqualificar o vídeo dizendo que tem fake news, não sei o quê, ou pegando o histórico do cara, você deveria estar preocupado em corrigir suas falhas também, né? Acho que Uhum. a reação, né? Acho que ela depende, né? Porque uma reação imediata, assim, calor da hora, ela pode só piorar as coisas, né? A respeito de você mesmo, né? No caso do governo. Agora, você pegar o vídeo do cara e usar a pencha que já existe, o estereótipo que tem em cima deles, para as pessoas que já assistiram o vídeo, para quem sente a inflação no bolso, para quem sente a inflação ao fazer compra, ir na feira e tudo mais, não adianta você ficar Uhum. rebatendo isso, né? O que o cara foi no cerne, ponto, e foi no ponto, foi na veia. Vamos deixar para a próxima agora, vamos fazer melhor na próxima, né? Não vamos se antecipar, vamos fazer um alinhamento agora não dá mais com todo mundo não, mas uma boa parte já debandou, mas com os influencers, com formadores de opinião, vamos fazer uma coisa, né? A prova de balas, não, você vai levar bala, mas pelo menos você não vai sair ferido, né? E recuar, como foi o caso, né? Recuar com a, né? Uhum. Sangrando ainda, né? O sangue na água para os tubarões te pegar, chamando a atenção dos tubarões. Então, nessa parte realmente eu até concordo com você. E no caso da Érica, ela tentou fazer um vídeo para destacar os pontos positivos do governo até aqui. Que parece que, por que que tão imperceptíveis? Tão imperceptíveis quanto o preço do café, né? Então, a questão do maior recorde de índice de emprego, né, de desemprego mínimo, né? Entre outras coisas, assim, que ainda não se transformaram numa marca, né? Por que que está acontecendo isso, né? Por que que eu preciso de alguém reforçar isso? Não é uma coisa que as pessoas veem como um preço na prateleira. Qual que é a diferença nisso? Como é que você chega a comunicar, né, isso, né? Eu acho que são questões a se pensar, né? Nessa altura do campeonato. Mas realmente, a verdade hoje, a pós-verdade é isso, né? A verdade é aquilo que eu acho que ela confirma, ela no meu viés de confirmação, né? Eu não quero acreditar em outras verdades, eu quero acreditar na minha verdade, na verdade que vem ao meu encontro, e não contra mim.
Não aquela verdade que vai fazer eu repensar meus conceitos, meus valores, minhas opiniões, né? Uhum. Eu quero continuar com as mesmas opiniões, cada vez mais conservadas, até o ponto de chegar a reacionar, até o ponto de ela chegar a ficar... Até o ponto de chegar aí lá em Brasília para deixar tudo, querer matar alguém e me explodir na frente do Supremo. Mas não mudo minha opinião, né? Eu entro nesse delírio, a minha opinião pode virar até um delírio, né? Eu não, acabo não mudando ela quando eu não quero revê-la. Então, outras verdades, né, que venham a, relativas ou não, que venham a contestar outros fatos, outras realidades que eu não estou sujeito, mas que vêm até mim, eu vou... Não quero, né? Eu vou ficar aqui, do jeito que eu estou, vou permanecer com essa minha opinião, vou morrer com ela. E nisso, né, muita coisa vai mudando, né, a relação de trabalho, a relação entre as pessoas, os próprios meios de comunicação, forma de comunicação, e você vai sendo aquele cara analógico no meio do digital, né? Então, você acaba meio ficando um dinossauro do negócio. Aí quando os macacos passar por cima de você, não se estranhe, que você já estará em extinção, com os cometas vindo aqui de explodir, e os macacos vão sair na frente, né? É bem isso daí mesmo. Mas, é, como nós vamos também tratar as questões da Câmara, a, a questão que eu queria falar com você aqui, ver com você, é, você chegou a assistir a alguma sessão da Câmara, não chegou? Eu cheguei a ver, mas não todas, assim, completa, né? Fui As- pulando, fui pra onde eu acho que o debate estava mais interessante, ou as propostas, né? Certo. Mas você assistiu bem mais que eu. Fala aí, o Ah. que você tem para passar para nós? Sim, eu queria saber mais a sua impressão que você teve, eu vou passar a minha, essa daqui. E, claro, não fugindo do assunto de opinião, você tocou na questão do viés. Toda opinião vai ter um viés, né? Assim como aconteceu nas duas sessões da Câmara, né, que eu assisti. Foram interessantes. A primeira sessão ela teve mais uma continuação de campanha, para mim, foi essa a impressão que passou, mais uma continuação de campanha. E aí entrou também a questão das opiniões, porque basicamente tudo é opinião, seja ela fundamentada ou não, são opiniões. As opiniões que contêm viés. Algumas tinham muito, outras tinham os normais. Mas até que ponto a nossa opinião, o viés, ele influencia na nossa opinião? Eu acho que, se não totalmente, quase totalmente. Dificilmente alguém que vai ter uma vigilância com relação a isso, né? Tipo, de você tem a sua opinião, você é enviesado. Mas, quando você for explorar a sua opinião, você vai fazer, tipo assim, uma análise com opiniões completamente diferentes, né? Por exemplo, eu vou citar um caso pessoal mesmo. Eu não consigo ver mais programa de bolha que só confirma o que eu penso, né? Eu sou fanático por política, geopolítica e tudo mais, futebol, cultura. E é difícil hoje não estar assistindo algum programa nesse dia diuturnamente. Então, assim, eu vejo desde opiniões de um canal MEI, por exemplo, né? Que o Pedro Doria se considera um liberal. Eu vejo, por exemplo, o cara do História Cabeluda, que isso aí tá fundando um novo Partido Comunista. Aí eu vejo o ICL, né? Eu procuro o UOL, né? Então, assim, eu procuro fazer opiniões de vários vieses, né? E eu faço aí a minha transversalidade nisso e faço a minha leitura disso. Mas o que eu percebo, por exemplo, vou dar um exemplo bem diferente aqui. Na questão do Pix, eu peguei um vídeo para mim, peguei dois extremos. Podia pegar também o UOL, mas peguei assim o meio, né? E eu peguei, por exemplo, o cara lá que está fundando um partido comunista, porque ele acha que o Partido Comunista não é comunista, né? Ele, o Jones Manuel e companhia. Eu esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. E os dois chegaram à mesma conclusão, né? Com relação à atuação do governo, né? Do que o Nicolas fala no vídeo, né? E da questão do tropeço na comunicação. Veja só, um cobra o governo dizendo que o governo não é um governo de esquerda, é um governo centro-esquerda, é um governo que está agradando o mercado, a faria. Olha só, e as pessoas que chamam de comunista não sabem disso, né? Quem é comunista mesmo, a extrema esquerda, a esquerda raiz, se você sair da sua bolinha aí do WhatsApp, do Telegram e assisti-los, quiser eu mando o link, tá? Você vai ver que eles têm uma crítica duríssima ao governo Lula,
pelo governo Lula, não porque ele é comunista, nem que ele é de esquerda. Ele tá ficando mais centro-esquerda, tá agradando a Faria Lima, tá agradando o evangélico, tá refém do Lira, do mercado, né? Que deveria ser mais radical, romper com tudo, gastar mesmo, dane-se, partir para cima, fazer uns cursos radical. Tem muitos intelectuais, inclusive de esquerda, que concordam com essa visão. Eles acham, para você que acha que o governo Lula, o PT, ele é comunista, para eles é um bando de ramelão, tá? Embora eles preferem ele do que o outro lá que estava lá. E se você pegar aqui o cara que é liberal, que é um cara, né, que até alguns amigos meus falam que isso não existe, liberal é um sonho e tal, mas ele é o cara a favor da democracia, ele não é a favor de acabar com a STF e tal. Mas ele não é nem extrema esquerda e nem extrema direita, né? Ele não é bolsonarista, nem trumpista e tal. E também não é extrema esquerda, nem esse cara que eu falei, por exemplo. Se você pegar ambas as opiniões, um que é mais, digamos, condensado e o outro que é mais radical, de luta, de vamos quebrar tudo mesmo, acabar com isso aí, vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos estabelecer o comunismo no país, vamos acabar com o neoliberalismo, né? Com o capitalismo. Você vê que nessa questão do vídeo do Nicolas, eles concordam praticamente com os mesmos pontos, né? Então veja, quando você não procura só procurar assistir coisas, ou ouvir coisas, ou seguir coisas, estar em grupinhos, né? Que só confirmam os viés da sua opinião enviesada, você tem uma gama de opiniões e você vai até se surpreender que elas se convergem em dado momento do mesmo assunto, né? Então eu diria para você que no meu caso, eu procuro não ter só uma opinião só enviesada. Eu gosto de ouvir outras opiniões enviesadas ou não enviesadas e fazer a minha condensação aqui, pessoal. Nossa, certo. Eu assisti esses vídeos aí, você mandou para mim, né? E aí que é interessante. Por mais que tenha viés, eles chegaram no mesmo resultado, certo? Eles foram honestos com eles. Uhum. Eu acho que a opinião honesta, ela é assim, independe de, eu tenho viés, eu sou de direita, eu sou de esquerda, independe. Eu tenho que analisar, realmente é isso, sabe? Procurar os fatos, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque quando eu falei para algumas pessoas que ia ter o programa, chegaram para mim e falaram, mas qual que vai ser o lado? Sim, a pergunta mais específica foi: você vai bater no governo ou você vai puxar o saco? Esse Né? daí. Só tem essas duas possibilidades, né? Para a pessoa que falou isso. Falam, sim, foram várias pessoas que falaram isso para mim, Aham. né? Ou eu sou a favor, eu sou contra, senão você não é do meu time. Não, mas você tem que se posicionar, você tem que... Cara, eu tenho, sim, as minhas preferências, isso sim. Mas eu sou honesto comigo. Cara. Se tiver coisas boas... É estranho falar isso, eu não gosto muito dessa coisa de direita e esquerda, mas é como que tá, então vamos tratar dessa forma. Assim, tem coisas que eu gosto na direita, né? Mas tem coisas que eu falo que é absurdo. E tem coisas que eu gosto na esquerda. E tem coisa que eu falo, é absurdo. Inclusive tem amigos meus que são de direitas que me chamam de esquerdistas. E amigos da esquerda me chamam... É isso aí. Eu tenho o mesmo problema. Não. Aí eu fico pensando, gente, como é que eu enxergo a política? Cara, o que é bom para você? Você vai lá, e esse candidato aqui, quais são as propostas dele? Essa. Esse outro, qual que é? Essa. Qual deles tem a melhor proposta para mim? Ok? Beleza, então eu vou com esse daqui. Quem tiver mais votos vai estar lá representando. Bom, se eu perdi, tranquilo, cara. Tranquilo. Vamos tentar depois. Não? Mas se eu estiver apoiando ou indo atrás desse aqui, simplesmente porque ele tem uma bandeira de uma cor, não, e o outro, eu já não gosto do outro, não, porque o outro tem o olho azul. Não gosto de quem tem o olho azul. O que é bom pra mim? O cara vai lá e faz uma cagada e eu tô seguindo o cara, tô acompanhando. Não importa o que ele faça, é para um bem maior. Então, assim, esses dois vídeos eu achei muito interessante por conta disso. Por mais que sejam extremos, eles foram honestos nos vídeos deles. Esses dois vídeos dão uma tese.
Sim. E eu acho que acho não, tenho certeza, é isso que eu quero trazer para cá. É assim que eu quero. Independente se a pessoa fala assim, não, mas você não podia assim que ser de esquerda, você teria que defender direitos, aquilo. Cara, meu foco não é esse. O interessante é você mostrar as contradições de ambos os lados, onde eles encontram o seu radicalismo, né? Eu costumo usar um exemplo bem tranquilo, bem simples sobre isso. Por exemplo, se eu perguntar para um petista, para um esquerda raiz, ou para o chamado progressista, qual que é a opinião que ele tem da Rede Globo na época da Lava Jato, até a prisão do Lula? Né? O que eles vão dizer? Eles vão usar uma palavra chamada, eles usaram, Globo lixo, Globo golpista. Porque a Globo recebia, a gente depois teve investigações sobre isso, mesmo que não tivesse, já tinha isso bem explícito, mas depois tem investigação para aquela pessoa que não consegue enxergar, mas tudo bem. Que existia lá um acordo com o Moro, né, e o pessoal de Curitiba, que tinha uma exclusividade, existia uma assessoria de imprensa só para receber notícias urgentes por reportagem, né, da Lava Jato, antes mesmo às vezes do julgamento, da audiência. Então a Globo tinha uma exclusividade, né? A Globo fez uma campanha até o impeachment da Dilma e até a prisão do Lula com a Lava Jato, ela é Lava Jatista total, né? Se você perguntar, então, a visão de um cara do PT, um progressista, uma esquerda moderada, uma esquerda extremo, radical, ele vai dizer que a Globo é uma mídia golpista. Mas se você pegar depois de 2018 a 2022, o que os bolsonaristas chamavam, né, que ele fez aquele corrozinho, que é a imprensa isso, que é Globo lixo, né? Globo comunista. Peraí, mas antes do Lula ser preso e a Dilma cair, como é que foi a atuação? Você não lembra? Você não acompanhou o Jornal Nacional? Qual que foi a atuação, jornal a jornal, diuturnamente, todos os dias, fantástico, toda a reportagem da Globo, a Globo News, foram totalmente a favor da Lava Jato, foram a favor do impeachment da Dilma, estavam cobrindo, estavam jogando lenha na fogueira, né? O tempo inteiro, né? Quando foi na época do Bolsonaro, né, aí até hoje a parte bolsonarista, né, os mais dessa ala, né, a população que vota no Bolsonaro, né? Ele chama a Globo de Globo lixo. Que a Globo tava tentando derrubar o cara, né? Quer dizer, mano, olha só, que curioso, né? Como cada lado vê a Rede Globo. Por exemplo, então a Rede Globo tá lascado, porque esse daqui é Globo globista, esse aqui é lixo, né? Então, e esquece a atuação da Globo durante os governos, né? Ambos os governos, né? Mas eu citei aqui o do Dilma e Lula, não para puxar saquismo, é só uma questão histórica mesmo. Se você analisar, vai lá assistir de novo, ver os melhores, né? Você vai ver a campanha que a Globo comprou a favor da Lava Jato. Total, Lava Jatista total, né? Por isso que... Sim. Ó, você que é bolsonarista, o dia que você tiver a oportunidade de conversar com alguém da esquerda mesmo, um progressista, pergunta para ele qual a opinião dele sobre a Globo, né? Você chamar de lixo, né? Ele mais ou menos vai dar a mesma ideia, só que por ponto de vista e acontecimentos diferentes, né? Olha só, a Globo, como é que ela gera tanta paixão assim, né? Teve até na época do Collor, Collor e Lula. Né? A Globo sempre teve envolvida com as eleições, né? Sim, Ela escolhe o seu candidato, o candidato claro. no mercado já era, toda a vida, né? E assim, eu acho que as pessoas têm que entender que é assim que funcionam as coisas. Né? Agora, como é que a gente consegue jogar esse jogo? Hoje, simples, tem redes sociais. Né? Então a gente consegue entrar nesse jogo aí também. Né? Mas para mim ainda eu posso ser um sonhador, né? Eu prefiro o jogo limpo, né? O jogo honesto. Esse jogo não ganha? Sendo realista, dificilmente esse jogo ganha. Né? Mas eu prefiro jogar esse jogo. Eu acho interessante o programa que vai tratar dos vieses, né? Vai tratar do viés YX, ou sei lá quantos tem no mesmo assunto. Acho interessante isso. Respondendo ao seu amigo lá que te indagou, né? Mas você é contra ou a favor, né? Eu acho que é uma pergunta muito reducionista, né? Hoje em dia a coisa é muito complexa. Não tem como ser totalmente a favor desse governo, nem totalmente contra também. Né? Tem várias coisas para analisar, né? Não dá para ficar aqui sendo só um torcedor, né? Eu te odeio e pronto, acabou. Né? Eu acho interessante a proposta do programa nesse sentido, então, de trabalhar os vieses das notícias. Né? Sim. E também não vamos falar só de política. Né? Lógico. Então, eu acho que os assuntos que são relevantes e são interessantes. Mês que vem tem muita coisa, tem um Oscar para começar, né? Tem um Oscar. Temos aí a votação provavelmente aí em março, não sei ainda no Viajando da Câmara,
da questão da reforma administrativa, né? Tem vários assuntos. E outros assuntos que vão surgindo, porque, como diz aquela jornalista, no Brasil você não morre de tédio, né? Todo dia tem uma notícia aí para você Sim, sim, pra sim. movimentar as opiniões com todos os seus vieses. Uhum. E nós vamos estar aqui toda Segunda-feira. segunda-feira, às 20 horas. Esse aqui é o episódio 0, Pilotão? é o piloto. Isso aí. É para a gente poder organizar, analisar tudinho as situações aqui. Nossa, hoje foi bem complicado, bem denso. Tenso Algumas aí. coisas que eram para ter encaminhado e acabou não indo, mas estamos aqui. Mas tá aí, Ah. o programa tá no ar. Tá no ar aqui. É. Fala aí as plataformas aí, pessoal. Né? Nós estamos no Instagram, procurar lá por Corredor Metropolitano. Estamos no Facebook também e no YouTube, nos 3, Corredor Metropolitano. As lives acontecem sempre no YouTube e daqui um mês a gente consegue fazer no Instagram e no Facebook também, né? Porque tem algumas regrinhas deles lá que tem que esperar Maravilha. um tempo ainda. E o Você Sabia tá rolando todo dia, meio-dia 6. Isso. Tem o Você Sabia, que são curiosidades, né? Que são relevantes aqui para a cidade e também para levantar debates, né? E por falar em debate, tem uma coisa que eu falei com você que eu ia falar e eu não vou falar hoje. Vou Certo. falar. Então deixa pro próximo. Vou ter curiosidade aí. Assunto é sobre as mídias da cidade. Verdade. A gente podia ser um assunto. Vai ser legal. Vamos falar sobre ele nos próximos programas. Isso. Estava até pensando em convidar, eu já convidei, né, um dos donos dos portais da cidade. Acho que nesse dia seria interessante, né, pra gente fazer uma análise junto com ele também. Seria bacana. É. Por falar nisso, você tá acompanhando aí o chat? O pessoal mandou alguma coisa? No chat, não. Uhum. Ninguém mandou nada ainda. Certo. Mas é isso aí, meu amigo. Eu acho que pro primeiro programa a gente conseguiu falar sobre qualquer ideia, né? Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que tá legal. A gente conseguiu aqui dar uma destrinchada aí, se apresentar. Isso. Apresentar a proposta. Acho que é por aí. E Será que sai algum corte daqui ou não? alguma coisa sai. Tá. Alguma Então coisa tá. sai. Será que sai algum ovo dessa ema? É só a questão que eu tenho que me acostumar a ficar olhando aqui a programação, né? E também conversando, que ainda eu só ficava só na mesa ali, né, cara? Só na programação e agora... Vai ter que se adaptar, hein, cara? Quem cobra escanteio e cabeceia. Então, aqui as transição das câmeras aqui foi... Não consegui fazer nenhuma, tá? Mas a gente vai aos poucos, vai aprendendo a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas é isso aí, galera. Dia 24 agora. Dia 24, às 20 horas, vamos ter aqui o outro segundo episódio, né? Que seria, na verdade, vai ser o episódio 1, né? Que esse aqui é o episódio 0. Aí, vamos estar aqui com o Márcio, né? É isso aí, Márcio Ramos. Tá com o Márcio Ramos. Vamos falar sobre reforma administrativa, que vai ser uma das votações importantes logo no começo do ano das pautas da Câmara Municipal. Isso. E eu espero contar com a presença de vocês aí no próximo episódio também, beleza? E aproveite, se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos e vamos fazer o Corredor Metropolitano chegar em todos os cantos aqui de Hortolândia, região metropolitana também aqui de Campinas, porque faz parte, né? É o nosso objetivo. Bom, meus amigos, e tem também, se quiserem seguir eu na minha outra rede social, que seria Armários Glass. Então, fiquem à vontade para estar seguindo Armários Glass, tanto YouTube, Facebook e Instagram. Val? Avisando aí que o Hortocast volta em abril, né? Em breve vamos retomar o programa, que vai até o final do ano. Serão 35 programas com 35 convidados durante o ano. E eu acho que é um ano um segundo ano que eu acredito que vai ser melhor que o início, né? Através dos convidados e buscando estrutura também pro programa. Então, o Hortocast aí, para quem achou que acabou, já era, não vi mais. A partir de abril retomamos aí o podcast.
E o Ortocast encerrou o ano muito bem. Isso aí. O Sabatina ano foi- Vereadores. Isso. E agora vai entrar com tudo novamente. É isso aí. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio. É isso, pessoal. Até semana que vem. Hoje eu tenho um convite especial para você. Imagine um lugar onde seus projetos ganham vida, onde suas ideias se transformam em realidade com qualidade profissional. Esse lugar é a MTI Studios. Aqui nós somos especialistas em produzir podcasts, gravar vídeos de alta qualidade e realizar transmissões ao vivo que capturam cada detalhe com perfeição. Se você está pensando em dar continuidade ao seu projeto de podcast, seja ele pessoal ou profissional, ou se você deseja gravar vídeos com um toque verdadeiramente profissional, a MTI Studios é o lugar certo para você. E mais, se precisar de edição de vídeos para deixar tudo ainda mais impecável, nós estamos prontos para ajudar. Estamos localizados em Hortolândia e atendemos também as cidades vizinhas. Seja para transmissões ao vivo, criação de podcasts, gravação e edição de vídeos, nós oferecemos tudo o que você precisa. E tem mais. Fechando um pacote mensal ou semestral, você garante um belo desconto. A MTI Studios já é parceira de grandes projetos como Armários Glass, Homens em Equilíbrio, Projeto Vidraceiro, Podcast Subtendido e o Hortocast. Então, traga seu projeto para a MTI Studios, onde estamos prontos para transformar suas ideias em realidade. MTI Studios, onde o sonho acontece.